Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um modelo da Mercedes-Benz que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Dessa vez a gente trouxe para vocês aqui o A250. Sempre que me perguntam que tipo de carro que eu prefiro, eu digo para vocês, é esse o tipo. Os hatchbacks. Eu particularmente gosto muito, principalmente pela questão da dirigibilidade. Só que, infelizmente, é um segmento que cada dia que passa está morrendo mais no Brasil. Para a Mercedes-Benz, o A250 é um hatchback compacto. Porém, para os padrões brasileiros, esse aqui se enquadra na categoria de hatchback médio, que a gente já viu vários modelos interessantes, como por exemplo, infelizmente, o extinto Golf GTI. Outro modelo também que deixou aí o mercado, que era um carro muito bom, Volvo V40, entre vários outros modelos. Então, esse segmento hoje é um segmento que está em declínio em função dos crossovers e SUVs compactos que acabaram ocupando esse espaço aqui. Só que para quem gosta de dirigir, eu vou dizer, esses modelos são muito mais legais do que os crossovers e SUVs compactos. Bom, pois bem, pessoal, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho aqui da A250, que, como eu já falei, praticamente não tem mais concorrentes no mercado brasileiro. Se a gente olhar, por exemplo, na Audi, ainda existe lá o A3 hatchback, mas numa configuração apenas com motor 1.4 e mesmo assim é uma sobra de estoque. O A250, por sua vez, tem um motor 2.0 turbo com injeção direta, que coloca ele numa faixa de potência que a gente já não encontra mais aí o Golf GTI ou o Volvo V40, que seriam concorrentes diretos desse carro. E nesse vídeo nós vamos conhecer aqui todos os detalhes do A250 na versão Vision. Mas antes de a gente falar aqui do carro, falar um pouco da engenharia dele. Pois bem, eu disse que esse carro aqui é um carro compacto para a Mercedes-Benz. Tanto é que lá no passado, quando a Mercedes desenvolveu a plataforma desse carro, ela batizou de NGCC, que significa New Generation Compact Cars, ou carros compactos de nova geração. Isso lá atrás. E aí essa família foi crescendo ao longo do tempo. Ela ganhou aí o Classe B, o GLA e o CLA. Bom, essa plataforma tem algumas características, como por exemplo a forma de montar o motor. Em vez de ser longitudinal, o motor fica aqui de forma transversal. Outra coisa, a tração é prioritariamente na roda dianteira e quando existe versões com forma TIC, inclusive para o próprio Classe A, GLA e CLA, aí é um sistema que acopla o eixo traseiro. Assim, a gente tem aqui verdadeiramente um carro compacto para a Mercedes-Benz. Outra coisa importante que a gente tem que falar aqui sobre o Classe A é que ele, junto com o CLS, foram os primeiros carros no mercado brasileiro a trazer esse novo design da Mercedes-Benz, que é inclusive inspirado aí, digamos assim, no visual do Tubarão. Como vocês estão vendo, esses faróis aí que tem aí um visual um pouquinho menor. E esse bico que também lembra bastante aquele bico do Tubarão. Bom, depois, pessoal, a Mercedes começou a colocar esse visual em outros carros. Mas a gente não pode tirar o mérito de que foi o Classe A junto com o CLS os primeiros a fazerem isso em 2019 no mercado brasileiro. Destacar aqui algumas tecnologias do Classe A aqui na frente, começando por essa parte aqui do carro. Não é metal, tá? Isso é uma espécie de plástico composto. E é assim por dois motivos. Além de reduzir o peso do veículo, também, caso o veículo se envolva num atropelamento, essa peça tem melhor absorção de energia, tentando causar o mínimo possível de danos ao pedestre. Outra coisa, os faróis, tecnologia LED High Performance. Tudo aqui é LED, né? Farol baixo, farol alto, luz de pisca, luz de rodagem diurna, inclusive o farol baixo usa o sistema do tipo projetor, que dá melhor definição luminosa. E o farol ainda tem o sistema de nivelamento automático. À medida que você coloca a carga no veículo, ele acerta o facho para não ofuscar ninguém aí na sua frente ou na contramão. Outro detalhe, o símbolo da Mercedes-Benz, vocês estão vendo ali que ele não é vazado, porque existe um radar atrás daquele símbolo. E serve justamente para o sistema de alerta de colisão frontal que esse carro também possui. O Mercedes-Benz Classe A 250 veio equipado com motor 2.0 turbo, injeção direta 16 válvulas. Pessoal, esse motor aqui tem uma história interessante. Muita gente acha
que estamos falando do mesmo motor que equipa modelos que inclusive passaram recentemente aqui pelo nosso canal, como por exemplo o C300 e o GLC 300. Então tem gente que fala que é o mesmo motor e tem gente que fala que são motores completamente diferentes. Então nós vamos esclarecer isso para vocês. Esse motor aqui é o M260 E20, código que a Mercedes usa. O motor da GLC 300 e da C300 é o M264 E20. Esses motores foram desenvolvidos juntos e eles apareceram no mercado em 2017. Então, pessoal, eles são exatamente iguais? Não, mas também não são completamente diferentes. O desenvolvimento dos motores e grande parte das peças são comuns aos dois motores. O que acontece é que o M260 é para carros com aplicação transversal, enquanto o M264 é para carros com aplicação longitudinal. Só por aí eles não podem ser completamente iguais, porque quando você muda a aplicação do motor sobre o carro, os pontos de ancoragem, o tipo de sistema de câmbio e tudo mais acaba mudando em volta do motor. Mas o coração do motor, aquela parte da engenharia, nos dois carros é igual. Entretanto, podem haver diferenças e existem diferenças, por exemplo, no sistema de turbo e até mesmo no sistema de injeção. Cabe destacar ainda que esse que é o M260 e o M264 substituíram motores antigos da Mercedes, que eram o M270 para aplicação transversal e o M274 para aplicação longitudinal. Então, este motor que vocês estão vendo aqui também está, por exemplo, na CLA 250 da Mercedes, enquanto o outro motor equipa modelos como, por exemplo, o C300 e o GLC 300. Esclarecida aí as diferenças dos dois códigos de motores da Mercedes-Benz, esse 2.0 da 250 entrega um pouco menos de potência e torque do que aquele que equipa, por exemplo, a C300. Aqui são 224 cavalos de potência máxima a 5.500 rotações por minuto e o torque máximo é de 350 Nm, o que dá perto aí de 35 kgfm de torque, e isso a apenas 1.800 rotações por minuto. Esse motor, pessoal, está acoplado a uma transmissão 7G DCT, ou seja, é uma transmissão de dupla embreagem robotizada de 7 marchas. Com esse conjunto aqui, o A250 vai de 0 a 100 em apenas 6,2 segundos, uma marca muito boa. E a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 250 km por hora. Lembrando, o A250 só tem tração nas rodas dianteiras. Aqui do lado tem várias coisas interessantes que a gente pode destacar no A250. Vou começar pelo entre-eixos, 2,73 no entre-eixos, pessoal. Tem muito sedã médio no mercado brasileiro que não oferece isso. A média ali é 2,70. Esse carro também tem suspensão totalmente independente, McPherson na dianteira e multibraço na traseira, garante muita estabilidade. Por falar em estabilidade, os pneus também contribuem com isso. Largura 225, perfil 45 em rodas aro 18 polegadas. E para garantir toda a performance, freio a disco nas 4 rodas, sendo sólido na traseira e ventilado na dianteira. Aqui atrás a gente pode destacar algumas coisas, começando pela iluminação. Essas lanternas aqui têm tecnologia totalmente em LED, tudo aqui é LED. Luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca, luz de ré e até mesmo a luz de neblina. A gente consegue identificar aqui os sensores de estacionamento e também a câmera de ré, que fica escondida aqui e só abre quando você engata a ré. Outra coisa também, pessoal, que vocês devem estar vendo, devem estar achando que ali embaixo, aquele detalhe cromado são saídas de escapamento. Então, não são, tá? É um visual fake. As saídas de escapamento, elas ficam ali embaixo do para-choque, apontadas para baixo. Poderia ser saída de verdade, mas infelizmente não é. Bom, o porta-malas tem aqui a liberação elétrica da tampa, tá, pessoal? Mas como vocês estão vendo, o acionamento é manual. De toda forma, o espaço é legal. 370 litros de capacidade, o que é muito bom. E a gente consegue ver ali os ganchinhos também para você pendurar ali sacolinhas do supermercado e até mesmo aqueles ganchos de amarração na parte de baixo que você pode colocar uma rede organizadora. Outro detalhe, quando você levanta aqui o piso do porta-malas, pessoal, você percebe que a gente não vê o step aqui nesse carro. Tem mais alguns compartimentos para você guardar mais algumas coisas e tem ali um compressor com um sistema de selante. E por que acontece isso, pessoal? Esse carro não tem step, uma vez que ele usa pneu do tipo Run Flat, que é aquele que quando fura, você ainda pode rodar mais um tempo com o pneu furado. E até consegue estender um pouco isso usando o selante, mas você tem que reparar o pneu assim que possível e você não pode continuar viajando por muito tempo.
Aqui atrás da classe A, com o banco do motorista ajustado para uma pessoa de 1,80 m, tem coisas legais e outras não tão legais. Então eu vou começar pelas legais. Bom, o entre-eixos, que é maior do que alguns sedãs médios, ó, garante bom espaço aqui de distância entre o joelho e o encosto do banco. Isso aqui é uma das coisas legais, né? A porta também tem espaço ali para você conseguir guardar ali uma garrafa, né? Não dá para ser lata porque é inclinado. E tem mais um outro espaço escondidinho ali para trás que dá para guardar mais algumas coisas. Então tem uma oferta interessante de porta-objetos. Temos aqui também uma luzinha em LED que acende e apaga de modo suave, né? Aqui atrás para leitura. E tem também aqui um mini ganchinho retrátil que dá para você pendurar aí um cabide também. Aqui a gente também tem aqui um guarda-mapas, né, um guarda-revistas que você consegue utilizar. Temos também ali na extensão do console central um pequeno porta-objetos para você guardar de repente um controle remoto, alguma coisa assim. E aqui embaixo, quando você abre, você tem mais um outro espaço ali, um outro porta-objetos. E olha só, pessoal, duas portas USB-C, tá? Então se você quiser usar o USB normal, é só comprar um adaptadorzinho aí no mercado, é fácil de encontrar. E você consegue ali colocar dois smartphones para carregar ou equipamentos compatíveis sem muitos problemas. Então essas são as partes legais. Agora, e as partes não tão legais? Bom, apesar de ter espaço para os joelhos, vocês estão vendo aqui que a perna não encosta direito aqui no banco. Isso é uma característica de um carro que tem um teto mais baixo, né? Num crossover ou num SUV, o que acontece? O teto é mais alto, você consegue fazer um desenho melhor. Aqui não, aqui você tem esse problema. E a movimentação de pés, ela até é boa, mas quando você movimenta os pés, você dobra mais ainda a perna fica ainda um pouco mais alta. Então isso é uma das coisas que não é tão legal. Outra coisa também que não agrada muito é assim, se você colocar alguém aqui na parte central do carro, esse carro tem um túnel traseiro grande. E por que ele tem esse túnel? Esta versão aqui é uma versão com tração apenas nas rodas dianteiras, mas existe o A com o Formatic. E aí você tem que passar o eixo cardan para conectar o eixo traseiro e aí acaba formando esse túnel aqui que não acaba sendo tão legal. E outra coisa, também não existe descansa-braço aqui no centro, né? Um carro desse porte, desse preço, né? Dessa categoria, seria legal ter, mas não tem. De modo que não dá para dizer que é ruim ou que é bom. Então tem coisas que são legais, tem coisas que não são tão legais. E aí é uma questão de escolha pessoal de cada um. Falando aqui do acabamento da classe A, eu já vou começar falando do painel. Pessoal, acabamento padrão Mercedes, muito bom, né? Parte superior do painel, suave ao toque. A gente vê aqui alguns detalhes que lembram alumínio aqui nas saídas de ar. E também temos um outro detalhe aqui que corta, né, o painel e até tem uma parte ali na porta que lembra carbono, tá? Não é carbono, mas é bastante parecido. Aí a parte clara aqui do painel, a gente também tem aqui material suave ao toque. E na porta acontece a mesma coisa. Então você tem o carbono, você tem um material suave ao toque onde você encosta o braço. Porém, quando a gente vem aqui para o porta-luva e para a parte de baixo da porta, aí é plástico, tá? É um plástico bem acabado, bonito, tudo mais, mas é plástico, né? Não é um material suave ao toque aqui não. O banco é bastante confortável, inclusive até mesmo do passageiro tem aqui o extensor manual das pernas, né? Inclusive com os ajustes elétricos na porta e até o banco do passageiro tem aí 3 memórias. Na porta a gente encontra ali espaço para você colocar lata ou garrafa, dá para ser as duas porque é de pé, e uma grande área útil para você guardar várias coisas na porta. Então ele tem bastante espaço ali na porta dianteira. Vou destacar também aqui o porta-luvas, pessoal. Ele é bastante amplo, mas como todos os porta-luvas tem aquele problema dele encostar aqui no joelho quando você abre a tampa. E eu vou mostrar aqui um compartimentozinho secreto. Quando você solta aqui uma travinha, você tem acesso aqui ao manual do carro, que fica aqui numa posição bem estratégica, escondidinha, ou seja, não tomando espaço útil do porta-malas, do porta-luvas. Ele fica na parte superior. Então, como a gente pode ver aqui, é um carro bem pensado em matéria de soluções de espaço e também tem um acabamento que eu vou dizer para vocês, ainda que não seja tudo suave ao toque, é um acabamento de muito boa qualidade. E não podemos esquecer que o A também vem equipado aí com um teto solar panorâmico que vai até uma parte de trás ali do banco, né? Então ele é maior do que os outros e ele também abre, né? Basculando para fora, o que acaba sendo aí um plus a mais no modelo. Agora vamos conhecer um pouquinho mais aqui do MBUX, o novo sistema de multimídia que a Mercedes está inserindo aos poucos em seus carros. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui
olhando aqui o A250, parece que é uma tela só. O painel que está à frente do motorista e o MBUX. Não é uma tela só, ele está na mesma moldura. Então você tem uma tela para o painel e uma tela para o MBUX. A principal diferença é que a tela à frente do motorista não é touchscreen, enquanto a tela do MBUX ela é touchscreen. Então você tem 3 formas de interagir com o MBUX. Você pode usar os botões que estão ao lado direito do motorista, que tem aqui o touchpad que você consegue fazer a seleção e até mesmo o botão home, o botão voltar. Você pode ir diretamente na tela com o touchscreen ou você pode usar o touchpad aqui embaixo, que funciona da mesma forma, inclusive aqui tem o apoio de mão. Nas laterais do touchpad você tem alguns botões de atalho, como por exemplo, para você ir direto nas configurações do automóvel, você tem aqui um botão de favoritos que você programa, o botão do menu de telefone, o botão de mídia que você pode selecionar aqui os tipos de mídia que estão conectados e até mesmo um botão de navegação. Só que quando você aperta esse botão, esse carro não tem GPS embarcado no automóvel. Então, para você usar a navegação, você obrigatoriamente tem que estar com o celular conectado via a porta USB que tem aqui na frente para Android Auto ou Apple CarPlay. Ele vai para esta tela, tá, pessoal? Então, voltando aqui, o MBUX tem uma série de coisas bem legais. Além da tela ter esse tamanho todo horizontal, eu já vou destacar algumas coisas aqui. Tem obviamente o acesso do telefone, o acesso do rádio, o acesso das mídias, mas eu já vou destacar esse menu, que é o menu de conforto, porque aqui tem um negócio interessante. Vocês estão vendo aí, ó, cinética do banco. Quando você dá um play aqui, e você pode fazer isso tanto para o motorista quanto para o acompanhante e de forma separada, você consegue até mesmo configurar como é que você quer essa cinética de banco. O que ele faz? Não é aquela massagem que a gente já viu em outros carros. Ele vai fazendo pequenos movimentos no banco. Então assim, traz o encosto um pouquinho mais para frente, depois de um tempo leva o encosto para trás, abaixa um pouquinho o assento, levanta um pouquinho o assento. Ele vai fazendo microajustes para que isso te dê uma espécie de relaxamento enquanto você dirige. É difícil de mostrar isso em vídeo, mas você tem que sentar e entender. De toda forma, é um negócio legal, eu já usei e vou falar para vocês que acaba fazendo diferença, principalmente quando você vai ficar muito tempo sentado no banco, né? Outra coisa que eu também acho muito legal nesse carro aqui, que está no MBUX, são essas informações aqui sobre o carro. Você tem dados interessantes aqui. Um deles é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que você consegue ver quantos graus que o volante está virado. Então ele mostra lá exatamente os graus que você está virando o volante. Outra coisa legal, ele mostra o quanto você está pisando no freio. Ó. Se você pisar no freio suavemente, ó, 13%, e aí vai aumentando até 100%. A mesma coisa vale para o pedal do acelerador, então ele consegue medir o quanto você está usando de freio e acelerador. Você também tem esse indicador aqui de motor, que eu também acho muito legal isso, porque ele tem um voltímetro, mede a tensão da bateria, a potência do motor em tempo real, o torque do motor em tempo real e a pressão do turbo. A potência do motor está em kilowatts, mas não é muito difícil de converter. Cada 100 kW equivalem a 136 cavalos vapor, é só fazer a conversão. E o torque aqui está em newton-metros, né? 350 newton-metros é o máximo desse carro, mas equivale a mais ou menos 35, 36 kgfm. E a pressão do turbo que está em quilopascal. Então isso tudo aqui você consegue ver em tempo real funcionando à medida que você vai andando com o carro. E você também tem aqui um gráfico de consumo que você consegue ver como o carro está se comportando, além de um manual de operação. Outra coisa legal aqui são as configurações que você tem do carro. Então você consegue configurar várias coisas do automóvel, né? Você consegue ver, por exemplo, aqui o sistema de ESP do carro, você também tem ali os sensores. Você pode, por exemplo, aqui na parte de assistência, configurar a questão de câmeras e até mesmo o sistema de frenagem ativo que esse carro tem. Ele tem um radar lá na frente, que você pode dizer se você quer que o sistema atue de forma antecipada, média, tardia ou simplesmente desligar aí esse auxílio à condução, né? E você tem mais configurações do veículo, como por exemplo Dynamic Select, vários ajustes que você pode fazer aqui no carro, até mesmo o sistema de iluminação, e você ainda tem aqui ajustes do próprio sistema do MBUX, né? Então, como vocês estão vendo, esse dispositivo, essa central multimídia, ela é bastante completa e muito integrada ao automóvel. E aqui nós já temos um smartphone conectado, que é justamente o sistema Android Auto,
e o Apple CarPlay. Lembrando que para você conectar aqui, você precisa obrigatoriamente conectar o smartphone na porta USB-C que está aqui na frente. Esse carro tem uma segunda porta USB-C que fica aqui embaixo do descansa-braço, né, dentro do porta-objetos. Essa porta aqui, inclusive, pessoal, nós estamos usando um pendrive conectado nela, que é justamente esse USB aqui. Mas você não consegue fazer a integração Android Auto e Apple CarPlay por esta conexão. Você tem que fazer pela primeira porta USB. Essa daqui lê o pendrive, mas não faz integração do Android Auto. De toda forma, essa segunda porta aqui também carrega o smartphone. Então, como a gente está vendo aqui, o MBUX ele tem muitos recursos e a principal vantagem dele é a forma de interação, porque o motorista consegue interagir com ele sem qualquer problema, sem desviar muito a atenção, usando o touchpad aqui do volante. Você consegue ver que você consegue ter acesso a todos aqueles outros menus como a gente estava mostrando antes, né? Se você quiser, você vai direto aqui na tela e aí fica até ainda mais fácil para você poder utilizar. Vocês conseguem ver que é bastante simples de fazer a interação. E quem já estava acostumado com outros modelos da Mercedes que você usava aqui a parte de baixo, né, continua tendo opção. Então o grande lance aqui é a facilidade com que qualquer pessoa consegue usar o sistema, que está muito bem integrado ao veículo. Hora da gente dirigir aqui o A250, mas antes as considerações. Sistema de chave presencial, então a partida é feita aqui por botão. Inclusive, vou deixar a chave aqui num prático porta-objetos que a gente tem aqui na extensão do console, que inclusive você pode colocar aqui 2 latas ou 2 garrafas e você ainda tem aqui, olha, uma tampinha em formato de veneziana, muito prática, tá? Vamos falar dos ajustes. Cinto de segurança, infelizmente, não tem ajuste de altura, então algumas pessoas podem se incomodar um pouquinho aqui com a posição do cinto. Os outros ajustes que a gente encontra, volante, por exemplo, a gente tem aqui ajuste de profundidade e ajuste de altura. Eu já vou destacar para vocês que o ajuste de profundidade aqui tem um curso bem grande, tá? Até um pouquinho maior do que normalmente a gente encontra nos outros carros. Banco do motorista e banco do passageiro, os dois possuem ajustes elétricos, inclusive fica na porta. E aí você tem 3 memórias diferentes para cada um deles. Então você consegue fazer aqui o ajuste do encosto, a distância do banco, a altura do banco e também a inclinação do assento. Então você tem bastantes ajustes aqui. E aqui do lado do banco, mais aqui embaixo, você também tem uma bolinha que faz o ajuste do lombar. Então você acaba encontrando aqui uma posição bastante confortável para dirigir, com o senão aqui do cinto de segurança. O que mais que a gente encontra aqui no carro? Na porta a gente tem os controles dos espelhos laterais, os vidros com simples toque, temos aqui alguns porta-objetos. O freio de estacionamento desse carro, pessoal, é elétrico, fica aqui do lado esquerdo, então você aperta para acionar e puxa para liberar, mas ele pode funcionar automaticamente conforme o uso do carro, né? A gente também tem aqui os controles dos faróis aqui do lado esquerdo e o controle de intensidade do painel. Quando o farol está ligado, ele vai controlar a intensidade do painel. Bom, aqui na parte central nós temos as saídas do ar-condicionado. Inclusive eu gosto bastante desse desenho de saída de ar-condicionado da Mercedes, porque além dele ter um direcionador muito eficiente, né, então você consegue fazer um bom direcionamento do ar. Para você fechar a saída, você gira ela. Então você sabe que está fechado quando está para cima e você sabe que está aberto quando está na horizontal. Muito bem feito isso aqui. O ar-condicionado é digital e automático, porém ele é de simples zona, tá, pessoal? Então nós temos aqui os controles logo abaixo da saída de ar, é bem fácil acessar. Aqui no console a gente tem o touchpad para comandar aí o MBUX, mas isso a gente vai tratar separadamente. De toda forma temos aqui o touchpad que funciona muito bem. E temos também aqui o Dynamic Select, que são os modos de condução que você tem do veículo. Inclusive eu já vou deixar aqui no Eco, que é a forma mais usual aí de ter o equipamento no dia a dia. Também temos aqui um descansa-braço, aqui entre os 2 bancos, que inclusive ele abre desta forma, né? Então isso aqui é bastante prático para você conseguir fazer o acesso aqui, a tampa não ficar incomodando. Volante desse carro, pessoal, aqui é interessante porque temos algumas coisas legais para destacar, como por exemplo, a alavanca de câmbio desse carro, ela fica nessa haste aqui atrás do volante, né? Então ela não ocupa espaço aqui no console. A gente já viu isso em vários carros da Mercedes. O outro lado a gente tem a haste aqui do limpador de para-brisa e inclusive do movimento de seta.
O volante também tem os pedal shifts aqui para você interagir com as marchas e aí funciona assim. Na parte dianteira do volante nós temos vários botões. O lado esquerdo do volante, ele vai controlar a tela que está à frente do motorista. Então você tem aqui o botão Home e aí você pode correr aqui por várias informações, inclusive você pode até mesmo mudar os estilos aqui do painel. Você pode escolher estilos diferentes como vocês estão vendo aqui, ó. Você tem esse daqui, você tem vários estilos para você poder escolher. Então você tem aqui o clássico, você tem o esportivo. Eu particularmente aqui na Mercedes, quando ela tem essa opção de você mudar os estilos de painel, eu gosto bastante desse aqui, o progressivo. Bom, então você tem aqui o touchpad que você corre pelas funções, né? Então você tem aqui a função Home para você escolher a função principal que você quer utilizar. E depois que você escolhe a função, você ainda pode entrar em funções estendidas, como por exemplo, mudar o lado esquerdo do mostrador, como vocês estão vendo, ou quando existe a disponibilidade, mudar também o lado direito do mostrador. Então você pode dar o toque aqui e fazer a mudança do lado direito. Então você consegue personalizar muito bem o painel do jeito que você gosta mais aqui. Na parte mais embaixo você tem as funções do controle de cruzeiro e o limitador de velocidade. Não é controle de cruzeiro adaptativo, é um controle de cruzeiro convencional. E do lado direito é a mesma coisa, só que aí você controla a parte principal ali do sistema de multimídia. Mesmo esquema, o botãozinho de Home para você acessar as funções que você quer, o touchpad para você poder correr entre eles, e aí você, quando está na função, você usa aí o touchpad também para mudar as funções dentro de cada uma daquelas que você escolheu, né? Essa aqui, por exemplo, é bem interessante porque você tem informações do carro, quanto pedal do freio, do acelerador. Se você quer informações avançadas, por exemplo, aqui do motor, com informações aí de potência, tensão da bateria, torque e a pressão do turbo, ou ainda gráfico de consumo do carro. Então isso aqui é bem interessante, que tem muitas informações legais aí para você poder controlar no automóvel e ter toda a informação em tempo real. O que a gente pode dizer aqui? Temos aqui um conjunto muito bem ajustado, temos vários recursos, faltam algumas coisinhas, tipo um ar-condicionado digital e automático de dupla zona, mas considerando a categoria que o A está inserido, está muito bom. Agora vamos aqui para a nossa manobra. Eu já vou aproveitar e engatar aqui em marcha ré, já vou falar aqui da câmera de ré, que inclusive tem modos de visão diferentes. Esse aqui é o mais comum, que inclusive você tem aqui as linhas de guia dinâmicas, que você consegue ver para onde o carro está indo. Do lado esquerdo você tem um gráfico que mostra a proximidade de obstáculos. Você também tem esse outro modo de visão, que ele é um pouco mais amplo. Ele aumenta a área dos cantos, o que é muito bom, principalmente quando você está dando ré em vias bastante movimentadas, então você consegue ver os carros que estão se aproximando. E por fim, você tem um outro modo de visão aqui, que esse você tem que apertar aqui um botão que vai no console, que é o sistema de assistente de estacionamento para colocar o carro em vagas com muito mais facilidade. Eu vou deixar neste modo de visão aqui, que é o mais comum, e vamos lá para a nossa manobra. O volante tem assistência elétrica, né, o que deixa ele bastante leve. Como vocês conseguem ver ali, as linhas de guia já está mostrando o caminho para onde nós estamos indo. Aliás, a resolução da imagem ali é muito boa. Muita gente reclama que tem muito carro aí que tem uma resolução com imagem um pouquinho ruim. Aqui você consegue ver que a resolução é muito boa. E olha só, pessoal, as linhas de guias funcionam muito bem. Eu vou até me aproximar aqui de uma árvore. Vamos ver como é que o sistema se comporta. Ó, vocês estão vendo o sensor de estacionamento funcionando direitinho. Então isso dá uma orientação bastante boa para a gente. Bom, vamos lá para o nosso teste de tachão. Vamos ver aí como é que a A250 se comporta aqui nessa situação, principalmente para ruído e conforto. Vamos lá? Ó, eu já vou dizer para vocês, pessoal, que é assim. Tem duas coisas aqui. A gente percebe que a suspensão é consistente. Bastante consistente, aliás, né? Nível de ruído, eu vou dizer para vocês, não é tão bom assim. A gente consegue escutar um pouco de ruído aqui dentro. Agora, não é nada confortável, né? A gente vê um ajuste bem mais esportivo aqui do modelo, então a suspensão ela passa bastante a ondulação do piso aqui para dentro. No nosso teste de lombada, eu não vou executar o teste de lombada com esse carro, porque logo que eu peguei esse carro aqui e saí lá da Mercedes, eu já passei numa lombada e já vi que o carro raspou.
Então assim, ele tem uma frente baixa, muito baixa mesmo, tá? Então lembra aí alguns sedãs executivos aí que tem esse problema. Então aqui, pessoal, eu aviso para vocês que tome bastante, ó, passamos a 20 por hora, eu já senti pegar um pouquinho do bico lá na frente. Então você tem que tomar bastante cuidado com a 250, porque ela é baixa, né? Então ela tem esse ajuste esportivo, então cuidado nos obstáculos, bastante cuidado. Vamos ver o isolamento acústico aqui. De novo, a mesma situação que a gente viu ali atrás. Não vou dizer para vocês que o forte aqui é isolamento acústico, tá? E aliás, raspou de novo na lombada, mesmo a gente passando devagarzinho. Então a gente tem aqui um veículo que tá mais ajustado para essa pegada do esportivo, né? E por ser até o modelo de entrada da Mercedes-Benz, né? Não é aquela coisa de isolamento acústico que a gente vê em outros veículos. Então você tem que primeiro tomar cuidado nos obstáculos, você tem aqui a invasão um pouquinho de ruído e você também tem uma suspensão bem dura, tá? Mas bem durinha mesmo. Quando você compara aí com os outros modelos que estão nessa categoria de carro, a gente vê que a suspensão aqui é bem durinha. Vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua, alinhando aqui o carro com a guia. Vamos parar no ponto que a gente sempre para aqui para fazer a manobra e vamos lá. Virando aqui todo o volante. O volante nesse ponto ele é bastante leve, tá, pessoal? Isso não há o que discutir. Então vamos lá. Ó, o carro virou um pouquinho mais que 90 graus, o sensor de estacionamento entrou aí automaticamente. Vamos colocar marcha ré agora. A câmera com linha de guia funcionando muito bem. Vamos executar a manobra. E olha só, o carro praticamente saiu alinhado aqui com a rua. Eu diria até um pouquinho para o lado direito, tá? O que mostra que ele usou muito pouco espaço para efetivar a manobra. Então você não vai ter problema em manobrar aí o A250, afinal de contas, para a Mercedes ele é um modelo compacto e ele tem esse papel de ser um carro prático de executar manobras, né? Então, o que a gente resume aqui para vocês? Suspensão é dura e baixa. Isolamento acústico não é exatamente o que a gente vê nas outras Mercedes, mas quando a gente compara aí com a categoria que ela está inserida, vou até dizer que é razoável. E na hora de manobrar é bastante prática. Eu vou aproveitar esse carro aqui que tem esses marcadores em tempo real de potência, torque do motor e pressão do turbo para explicar algumas coisas interessantes. A gente sempre diz que o mais importante no motor é o torque do que a potência. Afinal de contas, é ele que você usa muito mais nas acelerações e retomadas de velocidade. Então a gente vai ver aqui na prática. Eu estou com o carro parado e eu vou acelerar o carro suavemente. Vamos prestar atenção no indicador de potência e torque. Vamos lá. Acelerando o carro, olha só, você já percebe que o indicador de torque sobe muito mais do que o indicador de potência. O que mostra que quando você tira o carro da inércia para o movimento, é o torque que é importante para você conseguir acelerar. E mesmo quando o carro já está em movimento, novamente, ó, eu vou pisar aqui no acelerador, olha, vocês estão vendo que a gente está usando muito mais torque do que potência. A potência é um dado que é muito importante quando você quer velocidade final, mas no dia a dia, o que você usa mesmo, o que garante acelerações consistentes e retomadas consistentes é o torque. A gente consegue ver muito bem isso. Outra dica que eu vou dar para vocês, a questão do turbo lag. A gente sabe que o turbo usa os gases do escapamento para girar a turbina e assim conseguir pressurizar o ar lá na admissão do motor. E aqui a gente também consegue ver isso. Este indicador aqui embaixo é o de pressão do turbo. Então vamos acelerar o carro novamente. Olha só, já temos torque, já temos potência e até agora não temos pressão de turbo. E só agora a gente teve pressão de turbo. O que isso mostra pra gente? É preciso ter um pouco de rotação do motor para a turbina conseguir começar a pressurizar. E aqui a gente consegue ver muito bem essa questão do turbo lag. Então tem várias formas de resolver isso. Ou você coloca uma turbina menor para girar mais rápido, aí você coloca uma segunda turbina maior para girar em alta velocidade, ou você faz como alguns carros, que tem um compressor mecânico para baixa rotação e uma turbina para alta rotação. Nos motores a diesel existem as turbinas de geometria variável, que também tentam mudar um pouco isso. Mas de toda forma, sempre existe um pouco de turbo lag, porque é necessário você ter gases no escapamento passando para você ter pressão de turbina.
Então vamos lá para o nosso teste aqui de aceleração de 0 a 100. Bom, pessoal, a nossa pista está um pouco suja, porque fizeram uma obra de recapeamento aqui perto e as máquinas passaram aqui e deixaram ela bem suja. Isso pode atrapalhar um pouco, principalmente no distracionamento de roda. De toda forma, vamos lá. Eu vou aproveitar e vou passar o carro aqui para o modo esporte, justamente para deixar ele configurado para essa situação. E também vou fazer aqui a nossa largada estolada. Vamos ver como é que ele se comporta aí até os 100 km por hora. Vamos lá? A saída já saiu cantando o pneu, programa de estabilidade piscando. E já chegamos a 100 por hora, sobrou bastante pista aqui. Então a gente consegue ver que esse motor 2.0 turbo aqui do A250, ele vai muito bem e garante essa questão aí da esportividade do modelo. Normalmente a gente usa aqui o carro no modo Comfort, mas nós temos outros modos aqui, que é o modo Sport, que quando você aciona ele, ele já faz redução ali de marcha. Você pode ver que o conta-giros já subiu. Quando a gente volta para o modo Comfort, olha só, ele alivia o câmbio, vai para a marcha mais alta. E a gente tem mais um outro modo aqui, que é o modo Eco. Nesse modo Eco tem um detalhe interessante. Prestem atenção, eu vou tirar agora o meu pé do pedal de acelerador. Olha o conta-giros do carro. Ele foi lá para 750 RPM, ou seja, a velocidade de rotação, de descanso do motor. Por quê? O carro está em ponto morto. Agora, toda vez que eu acelero o carro novamente, ele reengata o veículo, ou ainda, quando ele está em ponto morto, tem uma outra situação que ele também engata o carro. Vou tirar o pé do acelerador, novamente em ponto morto, eu vou pisar no freio. Olha só, aí ele engata o carro também. Por que ele faz isso? Bom, primeiramente vamos falar do ponto morto, pessoal. Muita gente fala que o ponto morto não economiza mais combustível do que usar o cut-off. Então quando você tem um carro manual e você está na velocidade constante, tira o pé do acelerador e tira o pé do acelerador, no caso, ele entra em cut-off, ou seja, ele para de injetar combustível. Só que quando ele faz isso, ele começa a segurar um pouco o carro, então ele freia um pouco o carro. E aí, quando você põe o carro em ponto morto, você tem o consumo da marcha lenta, mas o carro não perde energia cinética, ou seja, ele não perde velocidade, ele continua andando. Aqui na Mercedes fica bem claro que a Mercedes fez a opção pelo uso do ponto morto. Aqui nessa situação, o carro é mais econômico do que utilizar o sistema de cut-off. Então, quando você usa o modo econômico, toda vez que você está em velocidade constante e tira o pé do acelerador, ele coloca o carro em ponto morto. Pisou de novo no acelerador, ele engata o carro novamente. E por que ele engata o carro quando você pisa no freio? Pois bem, a gente sabe que usar o carro em ponto morto é ilegal, né? Você não pode fazer isso. Você tem até restrições no Código de Trânsito Brasileiro. Então ele só deixa o carro em ponto morto quando você tem uma situação específica. Pisou no freio, ele engata o carro novamente. Para quê? Para usar o freio, o motor junto com o freio e garantir aí uma redução de velocidade mais consistente. Então esse modo de ponto morto só é utilizado em situações que não expõem o carro a nenhum tipo de risco. Vou aproveitar agora para fazer a velocidade em função de rotação. Inclusive, eu vou utilizar aqui o sistema de limitador de velocidade do veículo. Como vocês podem ver, eu vou programar aqui a velocidade máxima de 100 km por hora. Então vamos chegar aos 100 km por hora e ter certeza que ele está em sétima marcha. Ó. Já estamos ali em sétima marcha, vocês conseguem ver no painel ali o D7. E a 100 km por hora, olha só pessoal, o giro é bastante baixo. Apenas 1.600 rotações, um pouquinho acima da marcha lenta. Agora, vamos liberar aqui até o 120, que é o que é permitido aqui nessa rodovia. Vocês podem ver que o câmbio já fez uma redução para quinta, para sexta e agora já está em sétima novamente. E olha só, 1.900 rotações por minuto em sétima marcha, 120 por hora. O que garante economia de combustível e redução de ruído aqui dentro. Vou aproveitar para testar duas coisas juntos. Vou acessar a rodovia, então vou fazer uma retomada de velocidade e também vamos ver como é que é a suspensão na estrada, até porque nós vamos fazer uma aceleração um pouquinho mais consistente. Então vamos lá. Para acessar a estrada 120, vamos pisar tudo aqui até 120, ó, 60 por hora, pisando tudo. Bom, que a A250 é rápida, não há dúvida nenhuma, anda e anda muito bem. Agora, a gente já percebeu aqui também que aquela suspensão um pouquinho mais dura
na área urbana, se mostra também um pouquinho mais firme aqui na estrada. Então, qualquer ondulaçãozinha você acaba sentindo aqui dentro. Mas é um acerto do carro. A ideia do carro é ter essa esportividade. E nesse ponto, vamos dizer, até faz bastante sentido. Além do bom desempenho, o Classe A 250 também consegue ser bastante eficiente em matéria de consumo. Olha só, pessoal, a gente fez um teste viajando aí por 88 quilômetros, uma viagem de 1h17. Prioritariamente rodovia, mas também teve um pequeno circuito aí de área semi-urbana. E olha, a média foi muito boa, 18,5 km por litro num carro 2,0 litros turbo com 224 cavalos de potência. Nada mal, né? Também consultamos a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica o seguro aqui do A250. E olha só, pessoal, sempre lembrando, né? O seguro é aquilo que você paga anualmente e o valor do seguro é sempre da pessoa em relação ao carro. Portanto, se mudar o perfil da pessoa e a utilização do veículo, o valor do seguro também muda. E aí a gente tentou travar o seguro aqui dentro de um perfil que seja mais específico de um cliente do A250. E o que a gente encontrou foi o seguinte: o seguro normal ficaria em R$ 4.500, o que não é caro. Porém, com uma franquia alta, R$ 20 mil. Não vamos esquecer, né? É um carro importado, né, pessoal? Agora, tem aquela opção da franquia reduzida em 50%. Nesse caso, o seguro sobe só um pouquinho, ele vai para R$ 5 mil. E no caso, aí a franquia reduzida fica em R$ 10 mil. De toda forma, o problema não é o seguro, mas sim a franquia se acontecer alguma coisa. Como a gente viu até aqui, o A250 é um modelo muito interessante, sobretudo para quem valoriza essa questão da dirigibilidade mais gostosa. Afinal, ele é um hatchback médio com essa pegada que a gente pode dizer até certo ponto um pouco mais esportiva. Um bom conjunto de powertrain, um câmbio robotizado de dupla embreagem que é bastante ágil, bastante tecnologia embarcada. Então, é uma opção interessante, ainda mais num segmento que infelizmente está morrendo. Então, se você quer essa coisa da tecnologia e a dirigibilidade, está aqui um dos pouquíssimos representantes que podem te atender. Pessoal, esse carro aqui existe em modelo 2020 e modelo 2021. Então, o que nós vamos fazer? No primeiro comentário aqui do vídeo, a gente vai deixar os preços, até porque a gente sabe que esse momento de pandemia, volatilidade do dólar, tudo tem mudado bastante. Então, fica aqui no primeiro comentário do vídeo a informação do preço do A250. Gostou do vídeo, pessoal? O like é importante pra gente, afinal de contas, é assim que a gente sabe que você está aprovando aqui o trabalho da gente. E outra coisa, se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, matérias detalhadas assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.